Então, pessoal, é um prazer tê-los aqui. Eu sou o professor Hudson Carvalho, sou docente na Universidade de São Paulo, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, e trabalho com formulação e uso de fertilizantes especiais. E nós vamos fazer uma conversa aqui com vocês para falar sobre os desafios envolvidos na formulação e na utilização dos fertilizantes foliares. Como é que essas ferramentas podem nos ajudar a extrair o máximo de produtividade das culturas? E para fazer esse bate-papo, nós temos aqui o professor Marcos Kamogawa, que é docente da Exalc, e também o André Fatobene, que é consultor na Aleph Consultoria, uma consultoria especializada em formulação de fertilizantes especiais foliares. Então, Marcos, você poderia falar um pouco para a gente da sua trajetória? Certo. Bom, eu sou Marcos Kamogawa, sou químico de formação, formado na UEL, em Londrina, mas eu fiz toda a pós-graduação na UFSCar, em São Carlos. Nessa minha trajetória, passei um pouquinho ali pelo Instituto Agronômico do Paraná e pela Embrapa também de São Carlos. Então, nessa trajetória agronômica, isso me levou a fazer uma ponte entre a química e a agricultura, no qual hoje eu atuo dentro da área de métodos analíticos para fertilizantes, né, a parte de formulação de fertilizantes também, que é o tema da nossa Masterclass, e também desenvolvendo novos produtos, né, trabalhando com as matérias-primas, as características delas em si. É Legal. basicamente isso. Obrigado, Marcos. Então, Marcos e eu somos professores na universidade e ambos somos químicos e trabalhamos com agricultura. E a gente percebeu que nos cursos de graduação ou pós-graduação não há disciplinas tratando desse assunto, formulação. E o André também é químico, né, André? Conversando, nós três, nós chegamos à conclusão que havia possibilidade de oferecer uma formação para capacitar aquelas pessoas que estão interessadas em iniciar nesse universo das formulações. Então, André, se você puder se apresentar e conta para a gente como é que você começou a trabalhar com formulação de fertilizante. Claro. Bom, sou André Fatobene, eu sou da Aleph Consultoria, como o professor Hudson comentou. Minha formação, eu também sou químico, formado na USP em Ribeirão Preto. Depois a minha pós-graduação foi na UFSCar também, lá no grupo de nanotecnologia. Então, eu fiz meu mestrado lá e o mestrado eu já fiz, aí já entrando na sua pergunta, Hudson, assim que eu me formei, eu entrei em uma empresa do ramo de fertilizantes e fui o primeiro químico dessa empresa, então eu na verdade, trabalhei em todas as áreas ali referentes à indústria e à pesquisa e desenvolvimento. Foi ali que eu tive os primeiros contatos. Então, respondendo sua pergunta, aliás, comentando em cima do seu comentário, né, que na graduação nós não vemos sobre formulação de uma maneira geral. A gente tem, pelo menos na minha, falando da minha especificamente, a gente vê a base da química, né, e as disciplinas da química, mas não tão aplicada assim. E aí, entrando na empresa, como a maior parte dos químicos que trabalharam com pesquisa e desenvolvimento que eu conheço, químicos e químicas, obviamente, você aprende na raça, estudando, né? Pegando os livros e estudando. Não tinha, realmente, não tem uma formação, não existia nenhum curso que falasse sobre formulação, pelo menos em relação a fertilizante, né? Existem para cosméticos, para medicamentos, etc. Mas para fertilizantes, eu imagino que o que nós criamos aqui foi o primeiro, né? Legal. Então, Claro, desculpe, André. é isso. Pode ir.
Legal. Desculpa, o que eu ia dizer então, que o que a gente está tentando fazer é trazer um pouco de ordem dentro desse caos, né? De criar método para as pessoas que estão interessadas em iniciar no universo das formulações de fertilizantes. Então, quando alguém diz que um fertilizante foliar ele funciona em condição de campo, a principal métrica que a gente utiliza para avaliar isso é a produtividade e a resposta da cultura, em termos de mudança fisiológica. Então, por exemplo, se ela está apresentando algum sintoma de deficiência, esse sintoma deveria ser revertido. Apesar de que a gente não deveria recorrer ao uso dos fertilizantes foliares apenas quando as culturas apresentam deficiência, né? Eles podem ser utilizados como ferramentas para suprir os nutrientes nos momentos de demanda elevada, onde há um descompasso entre a capacidade da planta em retirar o nutriente do solo e a necessidade ou a capacidade da planta em metabolizar esse nutriente. Então, a gente espera que esse fertilizante seja traduzido, essa aplicação de fertilizante seja traduzida em incremento de produtividade, resposta visual na cultura e de forma consistente em diferentes ambientes. E alguns dos pontos que nós vamos discutir aqui hoje é como é que a formulação, né, lá no laboratório, no desenvolvimento da formulação, ela vai se conectar com a necessidade de campo e qual o papel do químico no design de produtos que sejam realmente eficientes. Então, André e Marcos, nesse contexto, quando vocês estão, né, quando nós estamos formulando produtos, há uma série de possíveis incompatibilidades. Essas incompatibilidades podem acontecer lá na bancada, no momento da formulação, quando você vai misturar o nutriente A com o nutriente B, ou também podem acontecer incompatibilidades lá no campo, no momento da aplicação. Então, vai misturar o produto A com o produto B. O primeiro tópico que eu gostaria de tratar com vocês nessa discussão, nesse bate-papo, é esse, né? Como é que nós vamos lidar com as incompatibilidades? Então, Marcos, para começar a falar sobre esse assunto, e vamos enfatizar o papel das matérias-primas, ou a importância das matérias-primas, qual que é a diferença entre uma matéria-prima de grau técnico, ou proanálise, de alta pureza no laboratório, e aquela fonte de grau comercial? E você espera que elas tenham diferença de comportamento? Por exemplo, eu vou fazer os testes de desenvolvimento usando matéria-prima de grau técnico, e depois nós vamos produzir usando matéria-prima de grau comercial, industrial. Pode ser que eu encontre diferenças? Sim. Bom, Hudson, quando a gente pensa em formulações, né, nós estamos falando de um produto comercial, um produto que vai ser entregue ao agricultor para ser utilizado, né? Então, como você já disse, a gente tem duas etapas. Uma etapa que é a formulação e a etapa da aplicação, que seria daí o preparo da calda, como a gente vai levar esse produto até a planta. Então, nessa etapa da formulação, as fontes, elas são primordiais, né? Eu acho que a principal diferença quando a gente traz aí esse conceito, essa diferença de grau técnico e grau comercial, né? O uso mais comum dentro da produção industrial, são a qualidade desse material, a pureza que a gente está falando, né? Então, o material técnico, o produto técnico, a matéria-prima, ela tem certas garantias de pureza que vão permitir que a gente tenha um produto com muito mais segurança, porque eu sei exatamente o que compõe ele. Quando a gente está falando de produtos, né, em grau comercial, a gente já começa a ter níveis de contaminantes que vão estar presentes naquele conjunto. Então, o que podem ser esses contaminantes? A gente está falando de resíduos do processo de fabricação, né? Na síntese de elaboração daquele produto, por exemplo, entra um ácido
clorídrico, por exemplo, e aí a gente tem um remanescente de cloretos dentro desse processo. Ou eu entro em alguma etapa com um ácido sulfúrico, então eu tenho uma pequena quantidade de sulfatos que vão estar presentes. Então, quando a gente coloca esse produto que tem presente esses materiais dentro da nossa formulação, e normalmente as formulações elas não são monoelementares, né? Muitas vezes ela envolve mais de um elemento em si, então pode ocorrer, por exemplo, a formação de um sulfato insolúvel, a presença de um carbonato que pode precipitar, né? Então, se no nosso produto ele vai ser fornecedor de fósforo, eu posso ter a precipitação, né, por conta da presença de um cálcio que está ligado como contaminante na minha matéria-prima, a formação de um fosfato de cálcio, né? Então eu começo a ter produtos indesejáveis dentro desse processo de formulação, desse processo de elaboração em si. Então, quais seriam os casos mais comuns, Marcos, de impureza, assim, que quem está assistindo a gente precisa prestar atenção? Onde é que ele tem que tomar cuidado? A contaminação mais comum que a gente vai ter vão ser esses contraíons, né, sulfatos, cloretos, carbonatos, né, que pode ser do próprio processo de captura do CO2, né, por conta de um longo tempo de armazenamento, ou do próprio produto mesmo. Então, a consequência disso, normalmente, é a formação de turvação, precipitados dentro da nossa solução, que normalmente era para ser uma solução absoluta, só que daí a gente começa a ter corpos flutuantes dentro disso, né? O André pode até falar melhor dentro desse processo. Mas esse precipitado, ele pode trazer uma série de consequências dentro do processo. Por exemplo, ele pode, além do aspecto visual, né, que vai ficar, esse material ele pode entupir peneiras, a gente pode começar a ter a formação de produtos secundários, mudando viscosidade, mudando algumas características do produto que vão atrapalhar a formulação como ela foi idealizada, né? Então, quando a gente, no laboratório, a gente normalmente faz com produtos em qualidade técnica, a formulação fica perfeita. Quando você escala isso para uma produção industrial com os produtos de uso comercial, aí essas matérias-primas, esses contaminantes em si, acabam trazendo uma série de problemas, né? Tá certo. Um ponto importante da gente destacar aqui, Hudson, a gente está falando da qualidade da matéria-prima, mas hoje a gente enfrenta um cenário dentro da indústria fertilizante dos produtos adulterados. A gente tem aí vários relatos de, por exemplo, de MAP, que vem sendo adicionado, por exemplo, carbonato de cálcio, outros, para fraudar esse produto em si, né? Então, imagina, numa situação como essa, ela fica mais complexa ainda, né? Tá, então, para formulação de foliares, a gente deveria usar o MAP purificado e não comprar MAP sólido, que vai ser aplicado em campo, né? Mas comprar MAP purificado. Com certeza. Legal. O processo Fabril para os produtos, principalmente fertilizantes especiais, que é o nosso foco de discussão, eles são muito melhor idealizados quando a gente tem matérias-primas de qualidade elevada. Isso, porque o MAP convencional para aplicação em campo, ele costuma ter contaminação com ferro e alumínio, né? Vem altas concentrações de ferro e alumínio. André, e falando ainda sobre incompatibilidade, no momento da formulação, também pode haver incompatibilidades quando, imagina um produto que tem vários nutrientes. Então, mistura-se o nutriente A com o nutriente B e ali já pode haver uma incompatibilidade. E isso é indesejável. Quais são os casos mais comuns, os erros mais comuns que um formulador iniciante comete quando ele vai tentar formular um produto e aí ele vai observar a incompatibilidade? Bom, um dos clássicos, né, até já foi levemente citado pelo Marcos, foi a questão de misturar fósforo com cálcio e magnésio, né? É algo que
principalmente se as concentrações forem um pouco mais altas, a precipitação é certeira, né? Não tenha dúvida que não vai ter uma precipitação em relação a isso. E essa questão que ele trouxe dos contaminantes é muito importante, né? E aí, só fazer um adendo na fala dele, é que, como químicos, né, a gente chama qualquer material que não seja a matéria-prima específica, né, como contaminante. Mas, às vezes, se eventualmente um agrônomo estiver assistindo, né, ele vai olhar e falar assim, mas vocês estão tratando cálcio como um contaminante, né? Então, quimicamente falando, ele é um contaminante num composto. Ele não deveria estar ali, né, André? Não deveria estar ali, isso. Mas, além disso, ainda tem o risco dos contaminantes reais, que são controlados, inclusive, pelo Ministério, né? Chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio, cromo, que são elementos potencialmente tóxicos. Esses são potencialmente tóxicos. Mas, e aí, voltando na questão, né? Esse é e no caso, eventualmente, de você trabalhar com uma suspensão, com a base de um carbonato, por exemplo, você tentar colocar alguma coisa que acidifique o meio. Obviamente, você vai ter uma liberação de CO2, você vai desestabilizar totalmente a formulação, né? Então, além disso, alguma enxofre com cálcio e magnésio, principalmente com cálcio também, tem a precipitação de sulfato de cálcio. Então, você entender a compatibilidade dos íons que você está trabalhando. Sulfato com cálcio, sulfato com magnésio, fósforo com cálcio e magnésio. André, deve ter muito agrônomo assistindo a gente. E os agrônomos têm um ditado que o boro, ele é o macro dos micro. E aí, boro costuma apresentar incompatibilidade? Bastante, principalmente quando você está em misturas e concentradas, né? Aí alguém sempre fala, mas eu consigo, não cabe 2, por exemplo, colocar 2% de boro. É verdade. Conta pra gente o que é um CAB. É um produto à base de, normalmente, cloreto de cálcio e ácido bórico. Então, esse produto, ele tem, normalmente, entre 8% e 10% peso de cálcio e 2% de boro, normalmente. Às vezes um pouco menos, mas normalmente ele tem 2% de boro. Mas, com exceção de um produto como esse, onde o boro em si ele tem uma afinidade com o cálcio e vai bem, concentrações acima de 0,5% de boro em misturas com grandes quantidades de manganês, zinco, com certeza vai atingir o limite de solubilidade e vai ter precipitado. Legal. Lembrando que o CAB, que o André comentou, o cálcio e o boro, eles costumam ser aplicados juntos em algumas culturas em momento de pré-floração. Tanto cálcio quanto boro fazem parte da estrutura da parede celular e eles são demandados em grandes quantidades no momento de floração, associados ao pegamento da flor e o boro também bastante associado à viabilidade do pólen. Ele vai fazer parte da estrutura do tubo polínico e da germinação do pólen. André, e vamos supor, então, um formulador iniciante, ele precisa, o agrônomo pediu um produto que contenha, por exemplo, zinco, molibdênio e boro. Se ele não quiser ir lá fazer o teste na bancada, tem algum software que ele possa usar para prever se vai haver uma reação química, como, por exemplo, a Visual Mintec, que é um software muito usado pelos geoquímicos, é um software de equilíbrio químico. Esses programas são úteis na hora de planejar a formulação? Olha, Hudson, eu até já usei o Visual Mintec, foi até uma sugestão do professor Rodella, né, saudoso
professor Rodella, ele, em uma consultoria que ele me prestou no passado, enquanto eu estava numa empresa, ele que me apresentou o programa e me mostrou algumas questões dos equilíbrios ali que poderiam ser calculados. Na época, a gente estava fazendo um trabalho com um íon só, era entre manganês e glifosato, então a gente queria verificar quanto que teria de cada espécie dentro da solução. Para esse caso específico, funcionou muito bem. Eu tentei fazer com outras formulações com maior quantidade de íons. Confesso que fracassei. Não sei se vocês têm uma experiência diferente, mas quando eu aumentei as concentrações para os níveis dos fertilizantes que hoje a gente tem no mercado, ele até em relação às espécies, ok, ele mostra todas as espécies que estão possíveis, mas em relação à concentração delas, eu não consegui chegar num resultado coerente com aquilo que eu via. Em alguns casos, por exemplo, ele dizia que teria uma precipitação e eu estava com um produto estável. Então, mas confesso também que isso pode ter sido falta de habilidade do usuário. Mas eu não consegui nesses termos. Um outro ponto que eu consegui também, até com o apoio também do professor Rodella, foi determinar as espécies de fósforo, quando você tem um fosfito, por exemplo, então, ou um fosfato. E essas curvas foi possível, a gente conseguiu mostrar, mas 2 íons, mais do que isso, e concentrações altas, eu não consegui, não conheço um aplicativo ou um programa que dê essas espécies com índice de acerto. Assim. Você tem experiência com isso, né, Marcos? Eu tenho. Então, o Visual Mintec, né, eu uso não exatamente para formulações, mas principalmente para fazer previsões de possíveis espécies que podem ser precipitadas. Eu acho que nesse aspecto ela é bastante útil, né? Outro aspecto interessante também é quando você faz a relação com o pH. Então, por exemplo, algumas espécies elas começam a formar precipitados a partir de uma determinada faixa de pH. Então, por exemplo, essa é uma informação útil para que a gente mantenha o pH abaixo daquela faixa de início de precipitação, mantendo, então, a não formação de hidróxidos, a formação de espécies que poderiam ser precipitadas, né? Então, eu acho que, assim como o André colocou, o Visual Mintec ela é uma fonte de entendimento do possível do meio reacional que está acontecendo, né? Porque o fertilizante em si, ele é um meio bastante complexo, no sentido que a gente tem muitos elementos, não só cátions como ânions também, mas eu acho que um fato bastante relevante disso, que a maioria da química que a gente estuda na universidade são química para soluções diluídas, né? E quando a gente fala de fertilizantes, a gente está falando em porcentagem dos elementos, né? Sim. Então, nós estamos falando de condições que são muito favoráveis a precipitar, a formar alguma espécie insolúvel, né? Então, acho que aí cabe o papel e muito do que a gente discute no curso, né, no nosso curso do Masterclass, por exemplo, né, a gente estava citando do boro aí. O boro, o ácido bórico, se você tentar dissolver ele, no máximo 0,5%, né, é muito difícil. Só que quando você coloca o meia, por exemplo, você pode chegar às concentrações bem elevadas. Por que isso ocorre? Quais são ali, né? Então, são estratégias que a gente usa de reações químicas, de aditivos que têm uma contribuição dentro dessa reatividade para poder transformar isso, né? Então, o Mintec, por exemplo, nos ajuda
a entender, né, um metal, por exemplo, está sendo precipitado por conta de presença de um contaminante, ou ele faz parte da matéria-prima, né, mas eu não consigo solubilizá-lo. Então, por exemplo, aí entra a ação dos agentes quelantes, entra a ação de um ligante orgânico, né, entra a ação de um aminoácido que pode atuar também complexando. Então, são essas simulações, né, que a gente consegue fazer e nos dá alguma ideia, alguns indicativos de caminho para chegar numa formulação mais adequada, né, atingindo daí o que a parte agronômica necessita realmente, né? Então, sim, fica sempre entre esse desafio, né, o que a química consegue entregar para atender a agronomia, né? E aí, Marcos, falando então de matéria-prima, né, há uma série de matérias-primas que podem ser utilizadas para preparar o fertilizante. E houve uma época em que o fertilizante foliar ele era apenas o nutriente mineral, que é essencial para a planta. Ou boro, ou manganês, ou zinco. Agora, nós já encontramos fertilizantes foliares que contêm mais do que isso, que vão conter, por exemplo, substâncias orgânicas, como aminoácidos, como substâncias úmicas, como extratos de algas, ou complexantes e quelantes inorgânicos, que vão ter o papel de proteger esse nutriente na cauda, ou de facilitar a sua penetração foliar, aumentar a mobilidade dentro da planta. Então, há uma série de possibilidades para fazer a formulação do fertilizante. Não só para manter a suspensão ou a solução estáveis, né? E aí, pelo que vocês estão explicando, o que é surpreendente é que essas soluções ou suspensões concentradas permaneçam estáveis e não precipitadas, né? O precipitado é o que se espera que aconteça, mas aí o trabalho do formulador é impedir que isso aconteça. Nesse universo de matérias-primas, então vamos considerar agora dentro de uma indústria que alguém, uma outra empresa, nos ofereça uma molécula inorgânica quelante, André, para manter os nutrientes protegidos na mistura de tanque e também para que eles não reajam entre si ali no frasco da fábrica até o produtor. Como é que é feito o processo de homologação desse fornecedor de matéria-prima? Como que se testa a matéria-prima antes de você comprar? E com que frequência que essa matéria-prima vai ser reanalisada para a gente ter certeza de que as características ainda são as mesmas? Lembrando que uma coisa é um erro em ali 1 litro, 2 litros, 3 litros de um produto que você está testando. E outra coisa é um erro acontecer num reator de 5.000 litros ou de 10.000 litros. Com certeza. Bom, isso varia muito assim de empresa para empresa, os processos de homologação, né? Normalmente, com que eu trabalhava, né? Num produto novo, você não tem ainda experiência. Você vai pegar as amostras dos fornecedores que eventualmente você já tem, você já usa esses materiais em outras formulações e vai começar a fazer o desenvolvimento. No caso de um produto já estabelecido, e aí por uma questão de custo ou uma questão de ter mais um fornecedor para ter condição de barganhar, ou mesmo começou a dar problema uma eventual matéria-prima e você precisa substituir. Normalmente, o caminho que eu adotava nas empresas, e eu sugiro que as empresas adotem, sempre você pegar a matéria-prima que você quer testar de X fornecedores, 1, 2 ou 3, dependendo também da política da empresa, e travar todas as outras matérias-primas, os mesmos lotes, coletar uma quantidade boa do seu estoque e você ter essas matérias-primas no seu laboratório, de um lote, por exemplo, que deu
você já usou aquelas matérias-primas e funcionou, ficou bom, e aí você substitui só a matéria-prima de interesse. E aí você faz o envelhecimento desse produto, o envelhecimento acelerado, você verifica se a matéria-prima se encaixou ou não no seu produto. Dessa forma, você faz a homologação. Além da homologação de P&D, normalmente tem que ser feita também toda uma homologação de logística, de documentação, fiscal, administrativo, jurídico. Então, é um processo que não é... Ele culmina, né, no P&D, porque você deve testar, e se é uma matéria-prima que vai em mais de um produto, testar em todos os produtos da sua linha, preferencialmente. Se não der, por questões de tempo, de precisa comprar urgente, etc., testar principalmente nos que vão em maior volume e de maior custo, que é o risco maior de você ter um problema de 5 mil litros, como você comentou, 10 mil litros, 1.000 litros que seja, né? Mas uma vez que o fornecedor está homologado, você tem que reanalisar aquela matéria-prima de tempos em tempos para verificar se a qualidade continua a mesma, ou você corre o risco de simplesmente uma vez, vamos supor, ele troca o fornecedor, troca o fabricante, alguém que importa, e aí, de repente, esse importador troca o fornecedor. Você descobre lá na fábrica que o problema ocorreu? Então, por isso que a homologação tem que ser muito bem feita. E, às vezes, principalmente em relação a importadores, a homologação não pode ser feita em cima da matéria-prima, mas sim do fabricante. Porque aí você trava quem é o fabricante. Se você pegar e homologar a matéria-prima, ele vai comprar de vários fabricantes, você não vai saber de quem está chegando. Então, o que você tem que homologar é o fabricante. Agora, pensando num fabricante, aí você existem duas linhas de raciocínio. Uma linha é o que o mapa pede, o Ministério da Agricultura pede em relação ao que você tem que ter anualmente. Você que tem que descrever o seu controle de processo. Então, se você vai fazer uma vez, duas, três, em todos os lotes que chegarem, você que descreve isso. Normalmente, o que eu também sempre sugiro? Obviamente, se você tem um laboratório dentro da sua empresa, senão aí fica um pouco mais difícil se for um laboratório terceiro. Mas os primeiros lotes, você pegar e fazer uma análise completa, para você ter certeza que aquela amostra que veio ela é representativa daquilo que você está comprando. Depois de um certo tempo, sei lá, depende também da quantidade de matéria-prima que você compra, se você usa todo mês, se você usa uma vez por ano, também depende disso. Mas supondo que seja uma que você usa em grande quantidade, os primeiros lotes que chegar, você faz uma análise corriqueira, e aí você viu, não, tá tudo batendo, tá tudo certinho. Você pega, homologa, e aí você vai fazer isso a cada 6 meses primeiro, ou a cada 3 meses, depois passa para 6 em um ano, ou já passa para um ano. Aí depende também do teu controle de qualidade, né? Mas normalmente eu acho que é importante fazer uma de tempos em tempos, mas você não precisa mais fazer todo o lote, principalmente se você faz no seu lote de produto, né? Muitas empresas fazem análise de todos os lotes que saem. Então, se tiver algum problema na matéria-prima, você vai pegar no lote. Tudo bem que vai ser um produto que, eventualmente, você vai ter que corrigir e tal. Mas aí, aconteceu naquele produto, bom, só pode ter vindo da matéria-prima, né? Se estava vindo corretamente, se você tem 5 nutrientes, um variou para baixo, os outros 4 se mantiveram. Só pode ser aquela matéria-prima, né? Legal. Marcos, desculpa. Você... Desculpa, cortou aqui. Você ia comentar alguma coisa? Sim. Não, só complementando, eu acho que o André está falando. Por exemplo, dentro da rotina de um controle de qualidade de uma indústria de fertilizantes, a gente pode adotar, muitas vezes, testes rápidos. Por exemplo, quando eu recebo a matéria-prima, ela tem algumas características que são padrão. Por exemplo, faixa de pH, solubilidade,
a cor, a aparência dela, ela tem uma certa, é padronizada, né? Ela tem uma consistência recorrente, e tem testes rápidos que a gente pode fazer. Sempre que eu estou desconfiado, por exemplo, de um novo lote, eu submeto essa amostra a um teste rápido. Tendo alguma inconformidade, eu submeto ao teste completo, né? Como o André citou. Eu trago, então, uma análise mais detalhada para verificar se realmente a gente não tem nenhum tipo de erro. Né? Então, por exemplo, para essas amostras de fósforos, ela corriqueiramente, como matéria-prima adequada, de grau técnico, ela é branquinha. Se ela já vem meio amarelada, você já tem um sinal de alerta aí, né, André? Então, a gente passa a adotar essa expertise da rotina diária, percebendo quais mudanças que estão acontecendo em relação a essa matéria-prima, e aí o controle de qualidade vai ter a sua função aí para monitorar isso, né? Então, Marcos, você puxou um ponto muito interessante que eu não tinha considerado. Então, a gente poderia, por exemplo, medir pH, porque pH é um parâmetro super importante, e se essa matéria-prima estiver fora de conforme, provavelmente o pH não será aquele pH habitual. E Sim, mede a solubilidade, determina o a pH densidade. Um pH é um bom parâmetro de processo, né? Quando a matéria-prima, por exemplo, que ela é sintetizada, ela passa por algumas etapas, se ela tem uma alteração muito grande dentro dessa faixa, lógico que existe uma tolerância ali, mas quando ela tem variações muito grandes nessa faixa de pH, pode ter certeza que você vai ter problemas na formulação, né? Na questão, principalmente, de solubilidade, né? Se o pH é muito elevado, provavelmente você precipita, e se ela é muito baixo, pode ser que tenha complicações, por exemplo, com substâncias úmicas, materiais polihidroxicarboxilatos, né, que podem formar gel. Então, tem uma série de efeitos aí que são importantes de ser considerados. Eu tive um caso muito emblemático na carreira, que eu sempre gosto de contar, que eu tinha um produto com X nutrientes, e aí esse produto, épocas ele passava sem dar problema nenhum, épocas ele dava problema. E aí a gente começou a gente chegou ao ponto de testar matéria-prima por matéria-prima. E na época existiam 7 ácidos cítricos homologados dentro da empresa, 7 fornecedores diferentes. Aí puxando o que o Marcos comentou sobre eventualmente o processo trazer as impurezas, trazer os contaminantes que davam problema no produto. Quando a gente foi testando matéria-prima por matéria-prima, quando a gente chegou no ácido cítrico, dos 7 que a gente tinha homologado, 2 apenas davam a formulação ok. Os outros 5 davam problema na formulação. Aí a gente descobriu que a coisa mais básica, quase de mercado, que é um ácido cítrico, ele dava problema naquela formulação por causa de, eventualmente, algum contaminante de processo que não era retirado naqueles 5 que eram homologados. Para outros produtos, eles não traziam problema. Para aquele produto específico, quando a gente usava daqueles fornecedores específicos, o produto dava problema. Então, assim, às vezes também você só vai pegar em um produto, ele vai dar problema em um produto. Nos outros você pode usar que não tem. Vai depender muito da sua formulação. Perfeito. Marcos, então, continuando no contexto do controle da qualidade, como é que é o fluxo dentro da empresa? O que a legislação pede? A empresa precisa analisar a matéria-prima, ela tem que analisar o produto acabado, porque ela tem que dar garantias de concentração dos nutrientes. Mas e a matéria-prima? Ela também precisa analisar? E como é que é feita essa análise do produto final? Todo lote tem que ser analisado? Bom, hoje a legislação mudou, né? Hoje a gente segue uma regra que é chamada de autocontrole, no qual as próprias empresas elas são responsáveis pelo desenvolvimento do seu produto e registro dele. Então, isso traz
uma responsabilidade adicional para a indústria fazer esse monitoramento dos processos, né? Então, quando a gente entende como processo, a gente está falando matéria-prima, produção, né, o produto acabado e as garantias da qualidade desse produto. Então, quando a gente está monitorando todas essas etapas, nem sempre as indústrias elas têm braço para poder fazer a análise da matéria-prima. Então, muitas vezes ela considera o fornecedor, as garantias do produto, da matéria-prima, para fazer as suas formulações, para ela trazer em si. O ideal, né, num cenário ideal, é que a gente tenha realmente todos esses controles, né, tanto da matéria-prima, como das etapas do processo e do produto acabado, garantindo a sua qualidade, seus valores garantidos, né, no registro daquele produto, né? Ele sempre tem que estar dentro da faixa de tolerância para que a gente possa realmente trazer esse material ao mercado. A realidade é que nem toda a indústria tem a capacidade de fazer todas as etapas. Então, a gente acaba, muitas vezes, priorizando o produto acabado, porque é isso que vai ser a nossa entrega, né? Então, a garantia da qualidade, muitas vezes, ela vai considerar o que o fornecedor está dando de garantia da sua matéria-prima, aquele formulador vai produzir aquele produto dentro dessas garantias fornecidas, e aí, se tudo der certo, né, no mundo ideal, o produto final ela vai ter os valores garantidos em si. Só que daí eu preciso realmente de uma análise química que comprova em laboratório próprio ou laboratório terceirizado, né, que ele traga aí esse valor garantido. A questão da legislação, Hudson, em relação ao quais análises precisam ser feitas para esses produtos em si, ela deve ser feita para que a gente garanta que aqueles lotes entregues eles estão sendo garantidos. Então, dentro do autocontrole, uma precaução que é necessária hoje em dia, por conta das multas em si, é que a gente tenha rastreabilidade desses lotes em si. Então, um laboratório, uma empresa que não consiga monitorar todos os seus lotes, ele corre um risco de, né, não ter essa rastreabilidade e cair dentro de uma malha fina de fiscalização que pode trazer aí consequências financeiras bastante graves. Então, a prudência fala que a gente deveria monitorar isso e ter a rastreabilidade dos produtos, né? Porque foi uma contrapartida. O que é o autocontrole? O Ministério deixou mais livre para essa empresa não burocratizem muito, mas ela tem que fazer tudo certo, né? Então, ela tem que fazer certo. E isso, como contrapartida, foi que quem não faz certo, as multas são muito mais agravadas dentro desse contexto. Legal, legal. Então, pessoal, caminhando para o final da nossa conversa, desse bate-papo, eu gostaria de falar da performance dos produtos em condição de campo. Frequentemente, o produtor ele considera quantos gramas de nutriente estão sendo aplicados por hectare, quando, na verdade, o que importa são quantos gramas de nutriente a planta vai conseguir aproveitar. Aquilo que será efetivamente absorvido pela planta, aquilo que vai penetrar na folha num estado químico que possa ser utilizado pela planta. E aí tem uma série de fatores que vão controlar o processo de penetração foliar ou de absorção foliar, mas que são fatores que não estão sob controle do produtor. Então, os fatores que dominam o processo de absorção, como umidade relativa do ar, temperatura, espessura da cutícula, que vai variar de uma cultura para outra, presença ou não de estômatos na face adaxial ou tricomas, não estão sob controle do produtor, mas a escolha de um produto de boa qualidade, sim. E aí há uma série de aditivos de performance
que podem facilitar o processo de penetração foliar, como, por exemplo, um espalhante, um umectante. E aí, André, você acha que a melhor estratégia, você acredita, considera que a melhor estratégia é ter, por exemplo, um umectante e espalhante no fertilizante foliar, já na fórmula desenvolvida, ou essas substâncias umectantes e espalhantes deveriam estar presentes num aditivo separado que será adicionado à calda de mistura? E lembrando assim que não tem certo e errado, né, nisso, são apenas estratégias diferentes. Mas como você é bastante experiente, eu gostaria de ouvir sua opinião. Bom, você já começou respondendo, dando uma parte da minha resposta. Isso depende da estratégia. Eu acho que é o seguinte, quando você está pensando em uma formulação, algumas vezes o formulador ele ainda nem está pensando no campo, na aplicação do campo, mas ele tem alguns desafios de formulação, da própria formulação, onde ele tem que usar esse tipo de aditivo. E esse tipo de aditivo, claro, ele vai ajudar posteriormente na questão da aplicação na sequência, né? Quando esse produto for colocado numa calda. Você citou aí espalhantes e tal, mas eu chego até a falar sobre um quelato, porque muitas formulações não tem nem um quelato ali para proteger o metal, então esse metal ele pode reagir na calda e tal. Então, e alguns desses aditivos a gente já vai utilizar eventualmente na própria formulação. Você pegar uma suspensão concentrada, por exemplo, ela já contém tensoativos ali, ela já tem aderentes que você utiliza para formulação, que são, obviamente, funcionam depois na aplicação. Um ponto que eu acho que é importante, que hoje, quando você coloca isso dentro da formulação, a grande maior parte dos formuladores ele está pensando em resolver o problema da formulação. E o efeito de campo é um efeito secundário. Então, o que eu acho que poderia ser trabalhado de uma forma melhor? Já que esses componentes eles vão dar um efeito de aplicação e eu vou ser obrigado a colocar para resolver um problema de formulação, por que não escolher um que resolva os dois e que melhore os dois? Porque hoje ele é muito mais colocado para resolver o problema e muitas vezes ele funciona, ótimo. Mas eventualmente você poderia usar outro, uma diferença de custo não tão relevante, e ter um efeito melhor na aplicação. Agora, quando você coloca isso dentro da formulação, o espaço que você tem para colocar é muito limitado. Então, claro que ele não vai fazer um efeito. De novo, não tem certo e errado, é questão de estratégia. Mas é claro que ele não vai ter um efeito tão grande quanto você colocar ele numa dosagem maior vindo de um aditivo separado. Tá, então, a maior parte dos produtos que nós vamos encontrar no mercado, você acredita que eles contêm já o fertilizante foliar, essas substâncias espalhantes e umectantes, ou o espalhante umectante vai ser oferecido separado? Não, ele vai ser oferecido separado. Ele vai ser oferecido separado. A não ser que você tenha alguma questão da formulação que você não consiga resolver somente com pH, com solubilidade, com ajuste de formulação, por uma questão de custo de formulação, que tem que ser uma formulação mais para guerra, para entrar num cliente, para disputar com outros produtos de margem mais apertada, a não ser que seja um produto já inovador, que tenha um nicho muito específico, onde você consegue colocar esses componentes de uma maneira mais... você tem espaço de custo, principalmente, para colocar esses componentes na formulação, você não vai ter isso em grande parte das formulações. Então ele vai ser oferecido separado.
vai ser oferecido separado, vai ser um adjuvante de calda separado. O ponto é que, eventualmente, mesmo nesses que você tem uma margem, o teu espaço dentro da fórmula também é limitado pelas concentrações dos nutrientes que você vai colocar. Ou Isso, do teu... O espaço dentro da fórmula é a quantidade de sólido, de nutriente que a gente consegue colocar ali por quilo de produto, né? O espaço que eu tô comentando é o seguinte: se eu tirar a água, né, ou o óleo, eventualmente, os nutrientes, né, quanto que aí normalmente você completa com a água, mas assim, se eu conseguisse manter esses nutrientes aqui num mínimo de água, quanto que ainda sobra para mim no final para eu colocar um aditivo? Normalmente esse espaço é pequeno. São assim, se a gente pensar em 1.000 litros de produto, nós estamos falando aí no máximo talvez 50 quilos de espaço, 100 quilos se você tiver uma formulação muito diluída. Então, você não tem um espaço muito grande. Você tem no máximo uns 10% da fórmula, quando muito. Então, nesse ponto, talvez esses componentes eles não vão ter um efeito tal qual se você pegar e adicionar ele separadamente, entende? Nós fizemos um experimento, André, em que, aqui no Sena, em que nós avaliamos o efeito da chuva após a aplicação do fertilizante foliar. E nós descobrimos que, por exemplo, um sal sem tecnologia nenhuma, se chove 12 horas depois ou 24 horas depois da aplicação desse sal, cerca de 2/3 do produto é lavado, é removido da folha. Com relação a esse aditivo adesivo, você já viu algum produto que venha com esse aditivo adesivo? O adesivo também vai vir no adjuvante, que vai ser colocado à parte no tanque de mistura? Olha, Hudson, sendo muito sincero, em soluções, né, em sais solúveis, eu ainda não vi grandes aditivos adesivos, até por uma questão de que eles entram rapidamente, né? Eles penetram, eles têm uma velocidade por mais que depois, na hora que lavou, ele se perdeu, né? 2/3 se perdeu. O grande argumento, né, é que não, os solúveis eles penetram muito rapidamente, então eu não preciso colocar grandes aditivos dentro dessa formulação. Nós medimos, tá? Uma das coisas que nós fazemos aqui é medir essas velocidades de penetração. E um sal, por exemplo, sulfato de manganês ou sulfato de zinco, se a umidade relativa do ar estiver elevada, na faixa aí de 85%, 90%, o tempo de meia-vida de penetração deles é da ordem de 24 a 30 horas. Há fontes com nitratos ou cloretos que são menos dependentes da umidade. Mas então, considerando esse intervalo de 24 horas ou 30 horas, você não tem visto a adição de adesivos nas formulações para sais? Para sais, não. Não tenho visto. Não posso dizer que não existe, né? Até porque, apesar de ter um conhecimento de formulações, não conheço o mercado como um todo, então não estou dizendo que não existe, mas eu não tenho visto. Onde eu vejo isso? Normalmente em formulações, uma suspensão concentrada, aí você tem já naturalmente esses aditivos. Além desses aditivos, quando é pensado isso para uma solução, ele é colocado via um adjuvante. Ele não é adicionado em formulação, em quem, né? Então, tem duas vertentes aqui, né? Nós estamos falando do desenvolvimento do fertilizante, e ele pode conter aditivos de performance ou não, moléculas complexantes ou quelantes, mas há também o universo de desenvolvimento de adjuvantes e aditivos de performance separados, né? Sim. Hudson, posso participar aí da discussão? Sim.
Não, eu acho que o que o André está colocando é verdadeiro, né? Então, quando a gente tem, assim, uma formulação, que eu vou colocar um agente reológico, que vai melhorar a viscosidade, por exemplo, de uma suspensão concentrada. Só que esse agente reológico, a gente vai usar ele lá no 1%, 2%, né, André? E ele também, a gente sabe que ele também atua como um antideriva, atua como características de aplicação. Só que numa aplicação tradicional, a gente vai pegar esse produto e diluir ele para 200 litros em si, né? Então, a gente está falando efetivamente de concentrações na cauda bastante baixas, né? Então, a eficiência desse aditivo do produto na aplicação, muitas vezes pode ser que seja limitante, né? E aí seu posicionamento como um adjuvante, ele é relevante. Só que a gente tem que trazer também algumas discussões em relação aos novos cenários. Então, por exemplo, a aplicação por drone. Caudas bem concentradas, né? Então, enquanto a gente no tradicional faz com 100, 200 litros por hectare, a gente está falando em drone de 20, né, litros por hectare. Então, praticamente, o produto vai ser usado quase que puro, né, sem quase diluições, né, André? E aí, nesse contexto, então, colocar os aditivos de performance na fórmula do fertilizante pode fazer sentido. A gente vai encontrar isso com maior frequência. Com certeza, eu acredito que sim. A minha visão é essa, que em produtos em que a cauda vai ser de alta concentração, como é o caso da aplicação em drones, são situações um pouco diferentes, em que o produto já tem que vir quase pronto para a sua aplicação direta, né? Produto diluído em produto, né? E esse é um assunto bem interessante. Cauda de drone é isso. Né? Esse é um assunto interessante porque nós estamos vivendo uma época em que abre-se uma nova avenida de formulações para esse contexto de baixíssimas vazões, né? E, Marcos, você tem trabalhado com glifosato. Pensando nesses aditivos, e a gente não quer que o glifosato perca eficiência, do ponto de vista da formulação, né, de desenvolvimento, posicionamento de produtos, o que a indústria pode oferecer para aumentar a eficiência do glifosato, sabendo que ele não será aplicado puro, dificilmente ele será aplicado puro. Nós vamos aproveitar a aplicação do glifosato para fazer também entradas de nutrientes, por questões logísticas, de diminuição de custo. Uma coisa que a gente tem que entender, que essas moléculas, ela precisa ter uma forma química adequada para que ela seja biologicamente ativa, né? Então, por exemplo, o glifosato, se você levar o pH acima de 7, ele perde totalmente a sua eficiência, né? Então, por exemplo, formulações de suspensões concentradas, ela não é adequada para a gente colocar junto a um glifosato, porque basicamente são produtos, são carbonatos, são óxidos, né, que têm a tendência em alcalinizar as soluções que elas estão presentes. Então, nesse caso, é uma mistura incompatível em si. E isso é importante que a indústria traga essa informação, né? Que é um produto excelente, mas não é adequado para essa aplicação juntamente com o glifosato. Então, outros fenômenos que ocorrem também, que a gente tem até um trabalho, né, Hudson, que envolve o manganês. O glifosato é um agente ligante. A sua estrutura molecular tem a capacidade de capturar metais e se ligar a elas. E dependendo da faixa de pH, isso é tão efetivo que a gente tem precipitados, né? Eu precipito o glifosato juntamente com o manganês, por exemplo, né? Que é uma das misturas mais comuns. E esse pequeno, né? Essa porcentagem que é removida é produto que não está sendo aplicado, é ineficiência dentro do campo, né? Então, o custo desses produtos é tão elevado e você aplicá-lo com uma eficiência de 60%,
70%, é um prejuízo muito elevado. Então, o que a gente tem como estratégias para melhorar essas tecnologias? Os adjuvantes para ajustar faixa de pH, né? A gente tem aditivos que eu posso colocar na água para evitar, por exemplo, a presença de dureza, como cálcio, magnésio, e o fornecimento de fertilizantes com tecnologia, né? Por exemplo, metais na forma complexadas, né? O metal com o EDTA, por exemplo, em que ele não vai ser... o EDTA tem uma ligação química tão forte que não permite que o glifosato, né, que é também um ligante, ele roube aquele metal. Então, a gente tem aí estratégias bastante adequadas nesse sentido, Hudson. Então, isso a gente está trazendo o glifosato ao cenário, mas essa mesma lógica se aplica aos fertilizantes, aos fungicidas, herbicidas diversos, né? Os biológicos, né? Então, acho que são estratégias aí que precisam ser pensadas na formulação, principalmente com foco na cauda, né? Esse caso do glifosato foi um que esse eu já vi, uma fórmula que não era um quelante, mas era um tipo de tensoativo, que esse tensoativo ele permitia compatibilidade com o glifosato. E era um aditivo dentro da formulação do manganês. Esse é um caso que eu já vi, realmente. Agora, dentro, e era um sal, né? Era um manganês, um sulfato de manganês. Nesse caso eu já vi, mas aí voltando, né? Em relação aos outros, eventualmente, e aí sim, no caso do glifosato também, aí EDTA é muito comum, já vi com cítrico, por mais que não quelatize completamente, quelatiza complexo uma parte, então, eventualmente, pelo menos um visual ali não dá, mas pode ser que quimicamente ele apareça como... Pode atrasar a precipitação, né, André? Pode atrasar a precipitação, então tem toda essa questão também. Né? Legal. Pessoal, então, o objetivo dessa conversa é tentar conectar o formulador do fertilizante com o usuário final do produto. Então, o objetivo da Masterclass, desse curso de difusão, é juntar esses dois mundos, porque uma boa formulação, ela não é apenas uma formulação que não precipita, uma formulação estável. Ela tem também que entregar as garantias do rótulo, ela não pode ter elementos potencialmente tóxicos, ela tem que ser estável no tempo, então vai ficar armazenada, temperatura alta, temperatura baixa, como fazer esses ensaios, mas tão importante quanto tudo isso ela precisa penetrar na planta e disponibilizar o nutriente para a planta, né? Então, esse é o objetivo da Masterclass, fornecer subsídios de formação para pessoas que estejam interessadas em entrar no universo das formulações, sejam químicos, agrônomos, biólogos, engenheiros químicos. Então, André e Marcos, vocês gostariam de deixar uma mensagem final? Pode começar, André. Bom, como o Hudson comentou, eu acho que essa Masterclass, a visão é exatamente essa, né? A gente pegar e apresentar, não eventualmente as fórmulas em si, mas a ideia de como a gente constrói uma fórmula, né? Desde da vinda de uma ideia, seja estratégica, seja do campo, e como a gente estrutura essas fórmulas de uma maneira pensando nos problemas que eventualmente ela pode acontecer, tanto dentro do laboratório quanto no campo, na aplicação. Esse eu acho que é o grande ponto. E aí, em cima disso, obviamente, essa visão de como que esse produto ele vai funcionar dentro de uma cauda de aplicação e qual é a regulamentação que gere tudo isso, né? Que hoje são as legislações de mapa, tal, e toda a parte regulatória onde as empresas de fertilizante e de agroquímicos em geral, elas estão dentro desse marco regulatório. Então, queria convidar todo mundo aí a participar da nossa Masterclass.
E Bacana. estaremos Muito lá. obrigado. Obrigado, André. Muito obrigado. E Marcos? Bom, eu faria, né, esse fechamento, convidar todos, né, a participarem do Masterclass. Ela tem como objetivo, né, como o professor Hudson, o André colocou, fazer essa ponte entre o químico, né, e a agronomia. Eu acho que quem está nesse setor de indústria de fertilizantes, ela tem essa grande dificuldade, que são linguagens diferentes do laboratório e do campo. O nosso objetivo nessa Masterclass é fazer essa ponte, trazendo, então, o porquê que eu tenho que colocar um produto, né, que altera a viscosidade, por exemplo, que vai me permitir ter uma menor deriva lá no fim. Por que eu entro com um agente umectante que não tem ação nenhuma, por exemplo, na minha formulação, mas ela vai ser importante na folha, né? Por que eu não uso sais em alta concentração, muitas vezes, que pode ter um efeito foliar lá, né? Queimar a minha planta por conta de efeito salino. Então, muitas vezes, escolher a fonte adequada vai trazer aí informações importantes para o campo. Então, o nosso objetivo é que você que está nos assistindo agora possa ter um conhecimento básico dentro desses conceitos de fontes, dos conceitos da formulação, quando utilizar um surfactante, quando utilizar um agente reológico, né? Nós vamos discutir também essas novas tecnologias, os aminoácidos, peptídeos, né, substâncias úmicas, extratos de algas, né, extratos vegetais, que tem hoje, se a gente pensar na nova fronteira do desenvolvimento desses fertilizantes especiais, a gente está falando além da nutrição. Nós estamos falando de proteção solar, nós estamos falando de efeitos contra estresse, né? Então, a gente está falando de produtos que entregam muito mais do que nutrientes, como o professor Hudson colocou no Nutrição e fisiologia, né? Nutrição e fisiologia vegetal. Então, acho que fica aqui o convite, né, para que você se matricule, participe desse Masterclass, para poder se apropriar desse conteúdo que ele é fundamental, né? Nós vamos trazer a química da coisa, a essência desse processo, né? A base de todo o conhecimento dentro dessas formulações. Então, ela é uma forma bastante interessante de você avançar dentro desse setor, né, fazendo essa ponte entre química e agronomia. Lembrando que essa é uma formação básica, introdutória, e há outras iniciativas também dentro da Universidade de São Paulo para formar, treinar de educação continuada, formação continuada para os profissionais dessa área. Então, se você, para participar, você vai encontrar as informações no link na descrição desse vídeo. E ficando em dúvida também, é só entrar em contato conosco, informações também na descrição do vídeo. Então, muito obrigado a todos. Até mais. Até mais, gente. Obrigado, Marcos. Obrigado, André. Muito obrigado.